Faz cerca de um mês que o governo americano anunciou as tarifas impostas pelas exportações brasileiras saindo de 10% para 50%. Mas muito do que foi colocado como argumento para essa elevação de tarifas parece que ainda não convenceu o mercado. E pouca gente está questionando ou mencionando talvez o principal motivo que fez o governo Donald Trump quintuplicar as tarifas impostas em cima do governo brasileiro. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. No dia 9 de julho, o presidente Donald Trump escreve uma carta ao governo brasileiro trazendo 3 grandes motivos para fazer com que as tarifas saíssem de 10% para 50%. Primeiro, você vê talvez ali a caça às bruxas, né, o que foi chamado de uma perseguição política ao Bolsonaro e à família Bolsonaro. O segundo motivo seria a coerção ou a interferência nas redes sociais americanas que vigoram aqui no Brasil pela Suprema Corte brasileira. E por último, e não menos importante, basicamente uma relação não tão boa comercialmente entre o governo brasileiro e o governo americano, dizendo que o Brasil estaria impondo tarifas demais ou dificultando com que os produtos americanos entrassem na economia brasileira. Talvez esses 3 grandes motivos sejam boa parte da verdade, mas não completamente. O Trump dizer que a relação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos ela é deficitária ou é ruim para os americanos, não é bem verdade. Desde 2009 o Brasil tem um déficit comercial com os Estados Unidos, ou seja, a gente importa muito mais do que compra dos americanos, o que cai por terra o principal argumento dado pelo Donald Trump em cima do tarifaço, né? Que é basicamente você aumentar ali o seu superávit em relação àquele determinado país, já que os Estados Unidos importa muito de outros países do mundo, então você tarifar o teu parceiro comercial faz com que esse equilíbrio ele retorne. Só que esse status quo ele não é ruim para os Estados Unidos. Pelo contrário, a gente compra mais deles do que vice-versa. Então esse primeiro argumento ele não é muito bem verdade. Nos últimos 10 anos, a gente teve um déficit comercial basicamente de 90 bilhões de dólares com os Estados Unidos. E no último ano a gente teve um déficit comercial de quase 300 milhões de dólares, mostrando que não só em janelas temporais mais curtas, mas também mais longas, a gente sim importa e compra mais dos Estados Unidos do que vice-versa. Então esse argumento por si só não seria o suficiente. E não é à toa que na primeira rodada, lá no dia 2 de abril, no chamado Liberation Day, a gente foi um dos países que menos foram afetados com as tarifas. A gente ficou na casa ali dos 10% junto da Argentina, por exemplo, porque justamente essa relação comercial ela não era tão ruim para os Estados Unidos. Tá bom, Pedro, mas se não é porque a gente tem um déficit comercial com o Brasil, é porque o Brasil tarifa muito os americanos. Então por isso que o Trump ele foi um pouco mais duro nisso. Também não é verdade. Hoje o Brasil impõe uma taxa média aos produtos importados dos Estados Unidos de cerca de 14%, ou seja, tem coisas que o Brasil acaba tributando mais e outras acaba tributando menos, mas na média gira-se em torno de 14%. Já os Estados Unidos tributam o Brasil em torno de 2% antes do anúncio. Então aquele primeiro spike, né, ou aquela primeira rodada ali de tarifas no mundo inteiro, que foi no dia 2 de abril, de 10%, faria com que você tivesse um grande equilíbrio. Você sairia ali de uma tributação de 2% para 10%, enquanto que o Brasil tributaria ou continuaria tributando em 14%. Então teria ali um grande equilíbrio. E nesse último anúncio, no dia 9 de julho, né, esse novo anúncio de tarifas, sendo de 10%, anunciado no dia 2 de abril e agora no dia 9 de julho, anunciado para 50%, você está falando de uma diferença aqui muito grande. Então, basicamente, a gente está falando de uma tarifa 4 vezes maior do que anunciada outrora. E por mais que o Trump esteja dando o principal argumento no âmbito comercial, na minha visão, isso tem um cunho muito mais geopolítico do que qualquer outra coisa. O Brasil hoje faz parte do bloco BRICS, que é basicamente um acrônimo ali para um conjunto de países emergentes e que ganham destaque ali pós anos 2000, com crescimento muito forte da China, do Brasil, da Índia, da África do Sul e da Rússia, que foi o primeiro grande bloco ali, que agora começa a entrar outros países como o Irã, por exemplo, que é um país claramente, não dá surpresa para ninguém, que é inimigo geopolítico dos Estados Unidos. Então é um bloco ali que, ideologicamente falando, tem tudo a ver contra os Estados Unidos, ou o paradigma que os Estados Unidos tentam impor ao mundo. E os próprios questionamentos do presidente à hegemonia do dólar recentemente fizeram com que o presidente americano Donald Trump fosse um pouco mais incisivo em algumas declarações e, na minha opinião, foi o grande motivo
desse aumento de tributação nessa magnitude. Nesse trecho, o Lula ele questiona a hegemonia do dólar. A hegemonia essa que começou, propriamente dito, ali em 1944, com o Tratado de Bretton Woods, que dizia que todas as moedas do mundo seriam pareadas no dólar e o dólar seria pareado no ouro ali por 35 onça troy por cada dólar. Ou seja, você teria o ouro como o centro do universo e teria o dólar orbitando em volta dele e todas as moedas acompanhando como uma espécie de satélite. Ou seja, esse status quo ele foi mantido até 1971 com o fim do tratado pelo governo do Richard Nixon, e isso permitiu com que os Estados Unidos tivessem poderio não só militar, mas também econômico, cultural e político. O sistema hoje que tem a liquidação em dólares é responsável por cerca de 65 a 70% de todas as liquidações financeiras feitas no mundo. Então isso dá uma capacidade aos Estados Unidos que nenhum outro país no mundo tem. E após vários anúncios e vários avisos do governo americano, a não só o governo brasileiro, mas também qualquer outra nação que questionasse a hegemonia do dólar, culminou-se nessa elevação em 50% em cima dos produtos exportados do Brasil. Inclusive, um dia após a fala do Lula na cúpula dos BRICS, aqui no Rio de Janeiro, Donald Trump fez um anúncio forte mencionando que qualquer país que quisesse questionar a hegemonia do dólar estaria à vontade para fazê-lo, mas teria que estar preparado para pagar um baita preço. E muitos questionam do porquê é importante os Estados Unidos manter a hegemonia do dólar como moeda global, que é o chamado privilégio exorbitante do dólar. Primeiro, é uma inflação mais baixa. Se você consegue exportar mais dólares para o mundo, você tem mais demanda por dólares, a inflação interna nos Estados Unidos ela acaba diminuindo. Se você diminui a demanda global por dólares, você vai ter um excesso de dólares nos Estados Unidos, e isso faria com que os preços se elevassem. Ou seja, o dólar continuar sendo demandado no mundo, você diminui a quantidade ou a disponibilidade de dólares dentro dos Estados Unidos, fazendo com que os preços fiquem controlados ou subam numa velocidade menor. Isso permite também com que os Estados Unidos consigam manter um nível de gasto militar muito grande, se mantendo como o grande xerife do mundo e também tendo uma hegemonia, obviamente, conseguindo projetar poderio bélico, militar e etc. E obviamente que tudo isso em conjunto dá uma capacidade inigualável de projeção de poder para os Estados Unidos que nenhum outro país no mundo tem. Logo, você questionar o principal pilar ou o principal ponto que mantém o status quo da hegemonia dos Estados Unidos é algo muito perigoso. E óbvio que o governo americano não ia deixar isso passar barato. E o Lula faz isso desde 2023, no início do seu mandato. Tá bom, Pedro, mas quais são os reais impactos dessa tarifa saindo de 10% para 50%. A gente já está vendo alguns impactos na prática. Obviamente que esse vídeo está sendo gravado antes do dia 1º de agosto, que é efetivamente quando as tarifas começam a entrar em vigor, mas a gente já viu alguns impactos ao longo desse tempo. Primeiro, é o impacto político, né, com efeito ali, ou o fenômeno chamado Rally Around the Flag. Eu falei um pouco sobre isso no Instagram, falei um pouco sobre isso na minha comunidade, no WhatsApp, que é basicamente você ter ali um spike ou um aumento de popularidade do atual governo por conta da união interna contra o inimigo comum, que no caso seria a defesa da soberania nacional contra o imperialismo americano, em defesa da soberania nacional contra os Estados Unidos, contra a imposição do Donald Trump. A gente viu isso várias vezes ao longo da história, né? A gente viu o Winston Churchill na Inglaterra, quando você teve a Blitz, né, ou a invasão alemã na Grã-Bretanha. A gente viu também o George W. Bush pós-ataque às Torres Gêmeas, teve também um spike de popularidade. Então isso a gente já está vendo nas últimas pesquisas, o Lula aumentando a sua popularidade, muito por conta da narrativa do Rally Around the Flag. É natural a gente ver essa deterioração ao longo do tempo. Então esse spike de popularidade ele é um pouco mais rápido, mas a gente pode ver isso acontecer nesse médio e curto prazo. Em termos de exportação, os Estados Unidos são o segundo maior parceiro econômico do Brasil, responsável por 12% da totalidade dos recursos comprados do Brasil. Então está falando aí da Embraer exportando 60% para os Estados Unidos, WEG e Tupi exportando cerca de 25%, já a Tupi 15%, ou seja, são empresas de capital aberto que empregam muitas pessoas, geram renda e geram crescimento econômico para o país. Podem ser e estão sendo impactadas. A gente está vendo as ações dessas empresas específicas sofrendo nessas últimas semanas pós-anúncio. E não só isso, se você exporta menos, você arrecada menos, entra menos dólares no Brasil. Teoricamente, você tem um dólar ali mais forte ou uma desvalorização do real contra a moeda norte-americana. E a principal consequência disso é uma inflação mais elevada, até porque boa parte dos produtos que a gente consome tem componente dolarizado e, por consequência, isso faz com que o nosso Banco Central tenha menos espaço
para cortar juros. Logo, a gente consegue ver que um efeito em cascata, ele não é bom nesse primeiro momento para o Brasil. E aí, óbvio, né, que você consegue ter algumas formas aqui de proteger o portfólio através de alocações mais conservadoras ou empresas que tenham sede nos Estados Unidos, como uma Gerdau, por exemplo, consegue se expor de maneira direta, ou até mesmo aumentando a parcela em dólares no seu portfólio para proteger contra uma desvalorização mais acentuada do real. Contudo, a gente sabe que o ideal seria que o Itamaraty, seria que o governo brasileiro conseguisse chegar a um acordo com o governo norte-americano, evitando que essas tarifas entrassem em vigor no 1º de agosto. Enfim, vamos ver como é que isso vai se desenrolar, os próximos capítulos dessa novela. Tudo mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido engrandecido para você. Se foi, deixe seu like e compartilhe o que eu posso se beneficiar dele também. Meu nome é Pedro Multiolo e esse é o Multivalor.